Bom dia! Sejam todos muito bem-vindos ao meu podcast. Eu sou o Diogo Andrade e começa agora mais um diário de um Open Mic. É isso aí, meus camaradas. Depois de um hiato de quase 3 meses sem gravar um episódio aqui sobre show, estamos de volta aí. Eu sei que vocês estavam com saudade, eu sei que vocês não têm coragem de falar, mas eu falo por vocês. Vocês estavam morrendo de saudade dessa pataquada aqui, né? Pois é, meus amigos, muita coisa mudou nesses 3 meses, aí quase 3 meses, né? Dia 8 de fevereiro faria 3 meses, mas hoje é dia 24 de janeiro de 2025, também conhecido como Dia Mundial da Vaca que Tossiu. Sabia disso? Pois é, meus amigos, vou contar pra vocês a história, uma história feliz, que lá no dia 24 de janeiro de 1744, na cidade de Cabrobró do Leste, ali do ladinho de Itapecerica, né, aconteceu um caso curioso e feliz, que foi a primeira e última vez que uma vaca tossiu. Você sabia disso? Pois é, vou contar pra vocês. Vai parecer que eu tô inventando agora, mas vocês vão ver que faz todo sentido. O que acontece? Lá nessa cidade de Cabrobró do Leste ia rolar um campeonato de truco. E aí o prefeito, ele queria embarrear a parada, porque ele era evangélico e contra o truco, né? Historicamente, os evangélicos são aí contra o truco, acho que isso é de conhecimento geral de todo mundo. E aí ele tava querendo barrar. E aí ele pegou e falou assim, os caras falaram, não, ô prefeituba, eles chamavam ele de prefeituba. Falou, não, prefeituba, você não pode barrar a nossa diversão, o nosso truquinho. Aí ele falou, não, isso é coisa do capeta. Tá barrado. Só vai ter campeonato de truco se a vaca tossir. Ou seja, não vai ter nem que a vaca tossa. Rapaz, o forró ali tá pegando, hein? Enfim, falou isso. Não vai ter truco nem que a vaca tossa. Mal sabia o prefeito que a vaca, a única vaca da cidade, que era uma vaca meio sagrada, tipo a Índia, assim, né? Porque ela tem... Você deve saber, né? Que lá no Cabrobró do Norte tem aliás, do Leste, né? Cabrobró do Leste. Tem uma forte influência indiana. Então tinha uma única vaca que era meio oráculo da cidade. Ela era uma grande fã de truco. Então quando ele falou nem que a vaca tussa, a vaca que se chamava Valéria meteu um coffee. Sabe aquele? Foi uma tossida bem debochada. Ela nem tossiu, ela fez coffee. Não coffee assim, né? Fez um coffee meio que na linguagem de onomatopeia da vaca. E aí os caras fizeram uma festa. E aquele ano foi o ano mais legal do campeonato de... Desculpa, vou parar por aqui, né? Você sabe que às vezes a gente tenta, às vezes a gente não tenta, né? A gente só consegue. Mas dessa vez a gente só tentou e não deu certo. Mas então vamos parar de enrolação, falar. Muita coisa mudou, né? Daquele fatídico episódio do show 500 e pouco que ficou para trás. E esse primeiro show de 2026 mudou o estado, mudou o carro. Você vê que esse carro aqui provavelmente está fazendo muito mais barulho do que fazia lá em São Paulo, não é mesmo? Com certeza está fazendo mais barulho. E aí não é nem culpa só do Logan, meus amigos, porque tem um ônibus na minha frente fazendo barulho, contribuindo para o barulho, entendeu? E eu não posso ligar o ar-condicionado do Logan aqui na estrada, porque ele é 1.0. Então se eu ligar o ar-condicionado, ele vira 0.7. E aí eu não chego em Paracuru hoje ainda, entendeu? Então mudou o carro, mudou tudo, meus amigos. E hoje vamos falar aí do show número 500 e cacetada, que acabou de acontecer lá no Teatro Via Sul, em Fortaleza. Pois é, meu primeiro show aqui no estado do Ceará como um residente, né? Ano passado eu tinha feito um show lá no Aí Dentro, mas como residente do Ceará, esse foi o primeiro, abertura da Nini Magalhães, e foi um show bem esquisito, viu? Rapaz, mas no fim das contas até que eu fiquei feliz com o resultado, entendeu? Porque eu fiquei contente que eu consegui testar, mesmo depois de 3 meses parado, eu tive coragem de testar as coisas que eu pensei pro show. Mas eu testei meio mal testado. Por quê? Eu tinha pensado um bocado de piada. Eu acho que tinha talvez 5 minutos novo, talvez 3, não sei. Mas eu tinha escrito bastante coisinha assim, sabe?
E aí, meus amigos, na hora que eu fui, tudo começava, a primeira piadoca do set, e por isso que eu tinha que começar testando, não dava pra fazer no meio, era o seguinte: eu ia falar, não sei se deu pra perceber pelo sotaque, mas eu não sou daqui. Não, já até errei aqui, ó. Errei até aqui, imagina lá, né? Eu ia falar assim: boa noite, Fortaleza. Meu primeiro show aqui em Fortaleza. Não sei se deu pra perceber pelo sotaque, mas eu não sou daqui. Eu sou de Paracuru. Nossa, terceira fila, cospe a chapa. Pois é, não é uma piada, mas essa é uma gagzinha pra começar. E daí eu ia introduzir o meu texto. Eis que quando eu vou começar, eu já falo assim: tô muito feliz de estar aqui, eu sou de São Paulo. E aí, meus amigos, acabei de entregar. E meu cérebro falou assim: epa, peraí. Entrou em choque, sabe, os neurônios. Falou: peraí, como é que vai fazer piada que é de Paracuru se já falou que é de São Paulo, hein? Acho que errou, hein? Erraram aí, hein? Fizeram cagada aí de entregar os divertidamente aí. Fizeram confusão. E aí meu cérebro ficou nessa treta por milissegundos, eu sem saber pra onde ia. E aí eu dei uma gaguejada, mas consegui ir. E aí no fim das contas, algumas piadas funcionaram do teste. Só que eu entrei num texto que eu tinha pensado hoje à tarde. Eu falei: mano, acho que eu vou fazer piada com a mudança do local. Vou contar pra vocês aí. Eu não consegui fazer piada, mas vou contar pra vocês. O que acontece? Paracuru é o segundo maior carnaval do Ceará, perdendo apenas para Aracati. Eu sei que parece que eu tô inventando essas palavras, mas pode procurar no Google que realmente são cidades do Ceará. Toda cidade aqui parece que é o nome de um palhaço. Parece o Palhaço Paracuru, que é dupla do Palhaço Aracati, que são filhos do Palhaço Aquirás. Tá vendo? Tudo tem nome de palhaço, as cidades aqui. Enfim, são essas duas cidades que são grandes polos do carnaval cearense. Então a galera de Fortaleza sai de Fortaleza e vai para essas praias curtir o carnaval. Paracuru, que é a cidade que eu moro, tá tentando tomar o trono do Palhaço Aracati. E aí, meus amigos, tá uma festa grande aqui e tal. E o que acontece? Eu tava até tendo essa conversa com a minha esposa, que tá aqui do meu lado, ouvindo tudo isso, boca aberta, com tamanha falastrice. A gente tava conversando esses dias, e aí a gente falou assim: mano, não vai caber naquela praça esse tanto de gente que estão planejando vir pra cá. Porque, meus amigos, o carnaval aqui, quando eu ouço alguém que mora em Paracuru falando, parece que está se preparando para uma grande festa popular. Parece que está se preparando para o apocalipse. As pessoas falam: não, tem que... Já começou a estocar água e papel higiênico. Eu falei: não, é uma festa, não é o Walking Dead. Entendeu? Então falam como se, mano, a cidade vai travar e não sei o quê. E no ano novo a gente teve um spoiler, e realmente a cidade ficou bem lotada, tinha trânsito na cidade. Não era trânsito que diga, nossa, que trânsito marginal 6 horas da tarde. Não, era mais ou menos como uma marginal 2 da tarde de um domingo. Era um trânsito bem tranquilo até, mas tinha um certo trânsito. Entendeu? Então a expectativa é que a cidade vai travar. E a gente tava, mano, e realmente no Réveillon lotou a cidadezinha. E aí teve o show da banda Seu Desejo, que eu não consegui ver, mas a gente passou nas ruas ali adjacentes e tava lotado. A gente falou: mano, não vai caber tanta gente no carnaval, não. Aí a gente já tinha falado isso, né, pra trás, né? Beleza. E aí, meus amigos, as casas de aluguel não, né? As casas de temporada aqui, e até mesmo as casas das pessoas, é muito cara no carnaval. E esse ano vai vir Luan Santana, Wesley Safadão e mais um monte de gente que eu não conheço. E eu conheço minha audiência, vocês também não conhecem. Entendeu? Vai vir Natanzinho Lima, vai vir Dennis DJ, Pedro Sampaio. Mano, umas par de gente vai vir. E aí, a gente tá falando, puta, as casas, mano, tudo cara, né? E aí, meus amigos, as casas nessa praça é as mais caras. Mano, as casas no entorno da praça era 15 mil, 20 mil as casas. Por 4 dias. 20 mil por 4 dias. Aí, a minha casa fica a 500 metros da praça. E chegaram a falar que a gente podia alugar a casa inteira por 8 mil reais. Ou 8 mil. A gente falou: mas a gente vai pra onde?
Aí quando falou que é 8 mil, a gente falou, acho que vale a pena a gente fazer aí um intercâmbio e descobrir como vivem os homeless, entendeu? É só botar um nome em inglês que fica chique. Não vamos viver como mendigo por 4 dias. Vamos ser homeless. Agora aqui, falando isso, eu acabei de ter uma ideia. E também outra ideia era o seguinte, imagina que alugar na nossa casa seja 8 mil reais para um grupo de 10 pessoas. Cada um vai pagar 800. O que a gente podia fazer é se unir com esse grupo, entendeu? E alugar a nossa própria casa. Então a gente ganharia 8 mil menos 1.200, 6.800, entendeu? E se infiltrava no meio dos foliões. É bom que até nós cuidava da casa, entendeu? Nós se infiltrar no meio de outros 10 que a gente não conhecia, né? E aí chegava lá a pessoa, ei, vamos cagar no frio. Eu vou contar pra vocês essa piada mesmo. Quando eu falei de alugar casa, realmente não é piada não, isso realmente aconteceu. E aí eu contei essa no palco, até que funcionou. Que um vizinho falou assim, rapaz, tem história aí de casa que alugou pro carnaval, a negada cagou no freezer. E aí isso é verdade mesmo. E aí a piada a piadoca que eu coloquei foi assim, que eu falei pro tiozinho que me contou isso, eu falei, mas o freezer tava ligado? Porque é uma pergunta meio idiota, mas é uma pergunta válida. Eu não fiz na hora, mas realmente é uma boa pergunta. Porque o cocô é muito menos pior do que o gelo de cocô. Entendeu? Então, até fica a dica, né? Se alguém um dia cagar no seu freezer e ele estiver desligado, antes de limpar, ligue o freezer, saia de casa, espere 2 a 3 horas e volte. E aí você vai lidar com o gelo de cocô, que é muito mais tranquilo. Enfim, aí, o que eu tava falando? Enfim, as casas. Beleza, né? As casas, não desistiu. Agora que eu tive essa ideia genial de me infiltrar com os foliões e poder tomar conta, imagina, os caras, vamos cagar no freezer? Eu falei, não, que isso, pô. Isso aí é a casa de um pessoal, gente boa que alugou pra nós aqui, ó. Vamos cuidar da casa? Vamos todo mundo tomar banho na ducha antes de entrar na hidro? Vamos brincar de fazer silêncio às 10 da noite? Vamos brincar de não ejacular na cortina, entendeu? Eu podia me infiltrar e ainda assim ganhar 6.800 e continuar na minha casa e, além de tudo, ainda bancar o árbitro da folia. Isso é uma ótima ideia, é excelente essa ideia. Ano que vem eu vou fazer isso. Enfim, mas pensando não vai dar. Aí, beleza, né? Aí eu ia até falar isso também, ia falar assim, é de Paracuru, ia falar, porra, na verdade, eu sou de Paracuru, eu falo, não, eu sou de São Paulo, mas eu tô morando em Paracuru e eu vim aqui não é nem pelo show, eu queria só fazer propaganda aqui, tô com o meu Airbnb lá, entendeu? E essa piada entrou também. Enfim, eu tinha várias piadinhas. E aí eu já dei uma espanada no começo. Mas aí algumas entrou, outras não. E aí eu entrei nesse tema que eu tava contando aqui pra vocês, que eu já entrei nele 8 vezes, mas agora eu vou finalizar, prometo. Que é a questão da praça, né? Do porte da praça. E a gente falando, mano, essa praça não vai aguentar, essa praça vai explodir com tanta gente e tal. E as casas, 10 mil reais, 20 mil reais na praça. E aí, meus amigos, essa semana a prefeita pegou e divulgou que não vai ser na praça o show. Vocês acreditam? Mano, não vai ser na praça o bagulho. Então a galera que pagou 20 mil numa casa na praça tá num lugar longe. E a galera que comprou lá no cu do Paracuru, que inclusive fica uma curiosidade aí, Paracuru é a palavra tupi, significa meu pau no seu... Tô brincando, não sei pra que eu falei isso. De novo eu desviando o assunto por causa de uma piada idiota dessa. Vamos lá, vamos continuar aqui, ó. Aí, meus amigos, o que acontece? A galera que comprou lá nos confins de Paracuru deram a sorte lascada, porque vão construir uma arena da folia, que não é bem construir uma arena, né? Vamos ser bem sinceros. Eles vão botar um alambrado no meio do nada, de um descampado que tem aqui. Vão meter um alambrado, montar o palco lá, porque ia ter que montar o palco na praça, só vão montar um palco em outro lugar. Vai ter que puxar uma extensão gigantesca, porque não tem nada perto para ligar na tomada. Ah, Diogo, tem gerador. Eu sei, meus amigos, que é só para fins cômicos.
E aí eu entrei nesse assunto, porque hoje à tarde eu pensei isso. Eu falei, mano, imagina quem alugou e pagou 20 mil reais pra ficar na praça. E aí o carnaval não é mais na praça. Mano, a galera tá puta. Só que eu pensei isso e não pensei piada pra isso. Era só uma informação. Imagina só, a galera pagou 20 mil e não é mais lá. E aí, meus amigos, eu entrei nesse assunto. E aí eu contei, vocês estão sabendo? Eu falei assim, vocês estão sabendo lá de Paracuru? Mudou o local, não estão sabendo? Pois é, agora é em outro lugar. E aí, imagina quem pagou 20 mil e agora tá longe. E aí não tinha piada. E aí eu percebi no meio, meu cérebro entregou as informações, chamou o Divertidamente responsável pela área cômica, né? Pelo famoso punchline. E ele tava no banheiro, eu falei, mano, agora já era, filho. Tudo que eu tinha eu já caguei nos primeiros aí. Agora pro próximo, eu cagar o próximo punch, vai mais 3 minutos. Se vira aí. E aí, meus amigos, eu entreguei os pontos e falei, realmente não tem piada pra isso. E aí nesse momento eu esperava aquela famosa empatia da plateia, né? Que não sei se vocês sabem, mas às vezes acontece. Você fala assim, porra, eu não pensei no final. Ou então, nossa, não tem piada pra isso. E as pessoas dão risada e falam, tadinho, que idiota, não fez o trabalho dele. O único trabalho dele é ir aí na frente, pegar um microfone e fazer a gente dar risada. E ele não conseguiu fazer a única coisa que ele deveria fazer. Que imbecil. E eles dão risada. Dessa vez só veio o silêncio, porque o teatro estava bem vazio. Então não tinha gente suficiente para uma empatia me confortar, entendeu? E aí eu só entreguei os pontos e falei assim, não tem piada pra isso. Aí eu falei, aí meu cérebro falou assim, o próximo set era sobre o Wesley Safadão. E aí a parte do Divertidamente responsável pela coragem de testar falou assim, eu tentei testar e o punch me abandonou. Vamos parar com isso aí, vamos pro texto garantido, que é mais seguro. Vamos pro quentinho do texto garantido. E aí não testei as piadas do Wesley Safadão. Porque o Wesley Safadão, não sei se vocês sabem, mas eu gosto muito do Wesley Safadão, entendeu? Desde a época que ele lembrava muito minha prima Berlândia. Vocês lembram dessa época que ele tinha cabelão? Não é que ele lembrava minha prima, ele lembrava a prima de todo mundo. Todo mundo tem uma prima que era igualzinho o Wesley Safadão na época que ele começou a fazer sucesso. E aí eu gosto dele desde essa época. E o Wesley Safadão, ele tem um feito que pouca gente reconhece, que é ele conseguiu usar o coque samurai sem parecer um idiota. E eu estou botando na lista os próprios samurais. Que os samurais foram vencidos pela China na grande guerra da China contra o Japão, justamente pelo coque, entendeu? Se eles tivessem um corte de cabelo decente, eles tinham ganhado a guerra, mas com aquele corte de cabelo ninguém respeitava. Caralho, que isso? Cachorro, tem um cachorro no meio da rua. Ô meu filho, vai pelo acostamento, né? Caraca, chega na assombração aqui no meio. Acordou, hein? Eu também, ele tava bem no meio, você viu? Ele não nem se preocupou em andar no canto da rua, ele tava bem no meio. Enfim, vou ligar um pouco o ar aqui que eu fechei o vidro pra... Vixe Maria, o ar faz mais barulho do que o carro. Ah não, parou já. Fechei o vidro por causa do barulho, mas tá muito quente. Enfim, o Wesley Safadão e coque. Então, o Wesley Safadão, ele, por um lado, ele foi culpado de popularizar aquele coque samurai, mas por outro, ele tem aí o dom de não ter parecido um idiota com aquele coque. Só um pouco também, né? Confesso que também, mesmo sendo Wesley Safadão, não se livrou totalmente daquele estigma do coque. Enfim, vamos voltar ao cerne da questão. Então o Safadão, eu sou fã dele desde essa época. E aí eu tava refletindo sobre o Wesley Safadão, que inclusive voltou a morar no Ceará. Então Wesley Safadão, se estiver ouvindo aí, quiser trocar uma ideia, porque nós dois somos artistas que deixaram a cidade de Pedra de São Paulo para morar no Ceará. A diferença é que você já era daqui e eu não, né? Mas enfim, se você quiser reclamar aí das mazelas de São Paulo, relembrar, né?
Fala, nossa, lembra quando a gente pegava metrô na Sé, como era cheio? Você lembra como era legal você chegar na escada rolante e o lado esquerdo tá livre, mas você tava cansado demais para andar e você só se apoiava no corrimão de borracha do lado direito? Lembra como era ruim andar na Marginal numa sexta-feira de chuva às 6 da tarde? Entendeu? Se você quiser, Wesley Safadão, se você estiver me ouvindo aí, manda um DM. Provavelmente vai cair ali na solicitação de contato, sabe? Nos ocultos, porque eu não sigo você. Inclusive, desculpa aí por não seguir. Eu vou começar a seguir imediatamente. Assim que eu parar de gravar, já vou começar a seguir. Mas uma coisa que eu tava pensando, refletindo profundamente sobre o Wesley Safadão é o seguinte: deve ser muito complexo você ter um apelido de Safadão, entendeu? Porque o Safadão agora, ele é casado, ele não é safadão mais, mas ele já foi solteiro. E você ser conhecido no Brasil inteiro pela alcunha de Safadão é um grande fardo que esse menino carregava, entendeu? Porque ele não podia negar nada na hora do sexo. Ele ia sair com a pretendente, entendeu? E na hora ali do coito, nada que ela fizesse, ele podia falar, opa, peraí, aí não. Entendeu? Imagina o tanto de dedada que ele já tomou contrariado. Porque a mulher também que sai com o Wesley Safadão, ela não vai querer fazer o feijão com arroz. Ela saiu com Wesley Safadão, não foi com o Wesley Bobalhão ou Wesley Janjolão. Foi com Wesley Safadão. Ela vai querer surpreender o Safadão. E nada surpreende mais um homem do que uma tentativa do aterramento, né? Entendeu? Eu nunca tentaram, graças a Deus, nunca tentaram em mim, justamente porque eu tenho cara de janjolão, eu não tenho cara de safadão. Então eu já passo a energia de que não gosta dessas coisas. Embora eu tenha tido aí um Honda Fit e andado de patins por muito tempo, entendeu? Mas mesmo assim, isso não tem nada a ver com homossexualidade, é safadeza, entendeu? E o Wesley Safadão não podia negar. Já parou pra pensar nisso? Porque imagina, a mina, isso não se pede, né? Já diria o famoso filósofo cracudo Márcio Américo. O fio terra, ele não se pede, ele se conquista. Não era nem conquista, era uma palavra muito mais inteligente que essa. Tem um texto dele sobre isso que é muito bom. Porque a mulher não pede, ela acaricia a berola, né? Ela sente a rejeição ou a aprovação, e aí ela cruza aquele famoso sinal, né, vermelho ali, que todo mundo sabe do que eu tô falando. Eu não vou usar palavra de baixo calão. Enfim, com o Wesley Safadão não acontecia isso, porque ele não podia negar, entendeu? Se a mulher tentasse ali aquela aproximação da berola corrugada, ela ia passar ali seu indicador pela berola, e aí o Safadão fala, opa, aí não, dá aquela travada, fala, opa, aí não, ela fala, que safadão é esse? Entendeu? Ele tem um nome a zelar. Então, eu acho não, né? Aí não é nem achismo, isso é uma constatação científica com base em fatos, com base em dados, né? Então, eu constatei que o Wesley Safadão já deve ter tomado muita dedada na berola em prol do seu nome, né? Então, é o nome artístico. Então, é realmente muito louvável essa atitude do Wesley Safadão, mais uma vez, reforçando o tanto que eu admiro esse nobre artista. E aí, meus amigos, o carnaval não é mais perto de casa. Eu tava pensando já aqui, falar, ó, mesmo que eu não queira, eu vou estar no carnaval, porque é 500 metros de casa. Se os caras botar um paredão, eu já ouço o Wesley Safadão. Meus amigos, voltei, eu tava ficando doido. Bora, bebê, que eu tô solteiro de novo. Sabe, já pensou para pensar que o Wesley Safadão gravou? Ele é casado, se você não sabe, eu fiz uma pesquisa científica pra falar sobre o Wesley Safadão aqui pra vocês. Ele é casado há 13 anos, eu acho. Não, 10 anos. Ele casou em 2016. Esse ano faz 10 anos. Minto, esse ano faz 11, ele casou em 2015. Então acho que ano passado ele comemorou 10 anos de casado, se eu não me engano. E ele lançou essa música, ele não tava solteiro. Então a galera tudo bebendo e cantando, meus amigos, voltei, eu tava ficando doido, bora beber, que eu tô solteiro de novo. E ele casado, entendeu?
Se é um comediante que faz uma piada falando alguma coisa, é igual eu fiz uma piada aqui falando que eu pedi água em Paracuru, H2O, me deram a Minalba. As pessoas falando assim, Paracuru não tem Minalba. A água daqui é... Esqueci agora a marca da água. Aí eu falei, eu tô ligado, pô. É porque como o show era em Campinas, eu botei um nome diferente que era mais comum em Campinas. Eu respondi ainda que eu sou otário. Aí a pessoa falou assim, mas em Campinas tem a água de Paracuru. Aí eu falei, então vai, dá pra um jegue. Eu falei pra ele, não falei nada, eu só deixei de responder. Enfim, aí o Wesley Safadão, casado e uma vida feliz com sua esposa, fala que bora beber que tô solteiro de novo e ninguém fala nada. Enfim, o que eu ia falar mesmo? O Wesley Safadão. Mesmo que eu não quisesse, eu estaria no show de Wesley Safadão, porque era 500 metros de casa. Imagina o tamanho do palco do Wesley Safadão. Eu ia estar querendo dormir e ouvindo, porque o carnaval, ele é uma festa. Eu sou a favor do carnaval, mas não foi feito pra mim, entendeu? Porque eu sou casado há 16 anos, não foi feito para nós que somos casados há muito tempo, entendeu? É uma festa de jovem, de solteiro. O carnaval tá pra mim, pra qualquer casado de 16 anos, tal qual uma trilha tá pra um paranaense. Não é o nosso estilo de vida, entendeu? Então, mesmo que eu não quisesse, eu teria... É como se a trilha viesse até minha casa. Mas agora eu tô feliz, porque vai estar longe. Mas ao mesmo tempo, eu queria, ainda mais agora que é o primeiro ano em Paracuru, eu queria curtir o show. Nem que fosse na rua de casa, porque do jeito que estavam falando aqui, os 500 metros de distância de casa pra praça não ia ser suficiente para separar a multidão da minha casa. Eu ia sair no portão, os foliões estariam na porta de casa ouvindo o Wesley Safadão. Mas, meus amigos, agora não vai dar mais, que tá longe. E já não sei mais, hein? Como é que vamos agora? Eu vou até perguntar. Tá acordada, mano? Como é que a gente vai agora? Porque de carro não vai dar pra ir, né? A pé é muito longe. Será que a gente não vai? Nenhum show? Tô perguntando de verdade mesmo. Deve ter uns jeguinhos por aí. Vamos de... Vamos pegar um jegue. Mano, aqui tem muito jegue na rua. Nossa, já pensa. Não, acho que não dá não. Esse jegue é selvagem. Os jegue domesticados, às vezes, eles empacam e falam assim, eu não vou mais. Ele para e não vai mais mesmo. Imagina esse que é selvagem. Acho que o jegue não vai rolar. Dá pra ir de bike. Aí volta como? Volta de bike também. Deixa a bike aonde? Não, chega lá, tá. Não, bota no cadeado, prende. Eu não sei, viu? Talvez não iremos, né? Bom, tá longe ainda, tem quase um mês. E o que eu falei no show é verdade, tá? Eu falei no show lá, ninguém aqui tava no show, não sei porque eu tô falando isso, mas eu tava fazendo propaganda do meu Airbnb e realmente ainda não alugou. Já teve, acho que 4 pessoas interessadas na suíte, mas a galera quer vir. Teve uma mulher que falou assim, pode ir de 4 a 5 pessoas? Falei, meu amigo, de 4 a 5 é 5, né? Você quer enganar quem? Se é de 4 a 5, você quer ir com 5. A suíte tem uma cama só. O que você pretende fazer 5 pessoas com uma cama só num quarto? Então, eu só alugo para casais, tá bom? Falando no jeguinho, o jeguinho aqui, ó. E é filhote esse, hein? Eu vou entrar aqui, porque a gente sai perto de casa. Que bonitinho. Não é filhote não, é grande. Mano, aqui tem muito jegue nas ruas. E eles são... Aqui o caramelo daqui é o jegue. Ele se rasga lixo. Que tem pouco cachorro, mas tem muito jegue. Enfim, tô chegando aqui em casa. Fica aí esse questionamento pra vocês. Em terra de cego, quem tem um olho é rei? Eu não sei porque eu falei isso. Eu pensei que havia alguma coisa melhor na minha mente, mas não veio. Mas é isso, né? Aconteceu. Eu não terminei de falar do show. Aí, meus amigos, eu pulei. Realmente demorou alguns minutos pra galera voltar a rir, porque foi muito estranho. Eu falei assim, vamos fingir que nada disso aconteceu e vou começar aqui de novo. E aí falei, porra, eu tô muito feliz de estar morando no Nordeste. Já vim pro Nordeste muitas vezes e fui pro Maragogi uma vez. Uma das últimas vezes fui pro Maragogi. E aí fiz o texto de Maragogi. No texto de Maragogi eu consegui lembrar
de não falar... Nossa, é muito mais difícil gravar o podcast com carro manual, viu? Porque eu tenho que ficar segurando o celular com a mão e trocando a marcha com a outra mão. E aí, o que eu tava falando? Enfim, eu lembrei de não falar de Morato nenhuma vez no show. Então isso aí também foi bom. Eu falei, tem uma piada que eu falo assim, foi Maragogi é uma palavra Yanomami, significa caro demais para um moratense. Em São Paulo eu falava isso. Mas em Paracuru ninguém conhece Morato, então não faz sentido. Aí hoje eu falei, Maragogi significa caro demais para um liso que nem eu, acho que foi isso que eu falei. E aí até que o texto de Maragogi já entrou um pouquinho melhor. Aí o de Portugal entrou um pouquinho melhor. E o final, as conversas desencontradas que eu falo lá, ficou melhor ainda. Agora eu vou encerrar, porque eu cheguei na minha rua e minha rua é de pedra. E aí se o barulho tava pouco, agora, meus amigos, ele é potencializado pela rua de pedras aqui de Paracuru. Muito obrigado por ter ouvido até aqui. Nada de armas, use camisinha e volte no próximo. Valeu!